O embaixador Ernesto Araújo, ex-ministro de Relações Exteriores, ao analisar as propostas do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para seu segundo governo, expôs os indícios de como será a atuação de Trump no conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Ernesto Araújo apontou que, diferentemente de outros temas, Trump não divulgou declarações explícitas sobre seus planos para a Ucrânia, mas há fontes que indicam possíveis condutas do presidente eleito. Segundo Ernesto Araújo, há especulações de que Trump vai propor uma demarcação de uma nova fronteira, colocando a parte já invadida da Ucrânia no lado russo. Isso é uma especulação, criando uma zona tampão, uma faixa tampão, a ser administrada por forças militares europeias e a Ucrânia do outro lado. O embaixador apontou que uma solução dessa natureza seria injusta com a Ucrânia, que foi invadida e vem se defendendo contra uma força militar superior, e ponderou: se o Trump realmente fizer isso, aí é uma análise que eu vou fazer de maneira fria, sem concordar com isso. Se ele fizer isso, eu acho que ele fará isso em troca de alguma coisa, por parte da Rússia. Ele questionou: será que alguma coisa que a Rússia entregue pode parcialmente justificar isso? Araújo disse: eu acho que o Trump tem uma agenda e uma estratégia global, não uma estratégia individual. E a Ucrânia-Rússia será tratada dentro de uma estratégia global. Ele lembrou: a Rússia não é um sistema de poder estável. A Rússia é o Putin. O poder russo é organizado em volta dessa figura. O diplomata questionou: o que será a Rússia daqui a 10, 15, 20 anos e 30 anos? Ele ponderou: pode ser que a estratégia de Trump seja para trabalhar com o tempo e para trabalhar com a presença global da Rússia. A Rússia tem uma presença global nociva em todos os continentes. Será que, com uma solução de paz que seja de alguma maneira favorável à Rússia na Ucrânia, a Rússia pode ser forçada a abandonar sua presença em todos os outros continentes? Pode ser. De novo, eu acho que não justificaria, mas eu acho que tem elementos que podem estar numa eventual negociação. Ernesto Araújo explicou que, para implementar suas políticas, Trump precisará viabilizar os meios de atuação. O diplomata disse: ele viu que os meios faltaram, em grande parte, no primeiro governo Trump. As ideias basicamente eram as mesmas, mas internamente foi muito sabotado pelo funcionalismo. Em parte, foi sabotado por parte da cúpula militar americana. Isso não se fala muito, mas eu acho que tem generais aí americanos que vão ser afastados. E houve muita sabotagem da mídia também. Sabotagem dentro e sabotagem na mídia. O embaixador explicou que Trump pretende enfrentar a sabotagem do funcionalismo público e colocar a grande mídia na defensiva, garantindo seus meios de atuação. Ele explicou: com a colocação da grande mídia na defensiva, ele já ganha muito espaço em termos de meios de atuação. Ele vai conseguir implementar suas políticas de uma maneira que não sejam destruídas internamente pelo funcionalismo e por uma mídia mentirosa, manipuladora. Como é que ele vai fazer com a mídia? Bom, pela concorrência das redes. As pessoas estão vendo que a mídia mente e que nas redes são as pessoas que estão falando. Então acaba emergindo uma verdade construída na sociedade. Araújo expôs: a grande mídia tem muito a ver com poder estatal, centralização. Você tem poucas unidades de produção de informação que centralizam tudo. Redes sociais são o oposto. As redes sociais são os campos onde se permite que cada indivíduo produza informação e consuma a informação de cada outro indivíduo. Então é o mundo da informação de baixo para cima, feito a partir da sociedade em direção ao Estado. E como diz o Trump, se isso for implementado, o Estado estará ali para garantir a liberdade das redes e não para minorar a liberdade das redes. O enfoque da mídia é o enfoque pirâmide, ou seja, uma liderança de poder que, através da mídia, diz para as pessoas o que elas podem fazer, o que elas podem pensar. No outro caso, você tem uma pirâmide invertida, ou seja, o poder está na sociedade e totalmente disseminado, totalmente inadministrado, não gerido pelo Estado.
E é dessa interação de milhões e bilhões de pessoas que vão surgindo as ideias em choque e em cooperação umas com as outras. E isso vai produzindo o desenvolvimento daquela sociedade. E o Estado está ali apenas para garantir a liberdade dessa circulação. O diplomata afirmou: é outro paradigma. E com essa inversão de paradigma, o sistema perde um dos seus principais instrumentos, que é esse controle de cima para baixo. Quando ele fala da Carta de Direitos Digitais, é isso, que os Estados Unidos são construídos como uma sociedade, desde o começo, que se constrói a si mesma. E o Estado está ali apenas para proteger a liberdade dessa sociedade. Com defeitos, sim, mas esse é o ideal a ser perseguido. E bem ou mal, ele tem funcionado e é o ideal que melhor funciona para a democracia. Há mais de 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda de mais de 20 meses de trabalho da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Anteriormente, a sede da Folha Política foi invadida e todos os equipamentos do jornal foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Sobre um tema que é mais lateral em relação a tudo isso, mas que é um tema central no mundo hoje, que é o tema da guerra da Ucrânia, a invasão da Ucrânia pela Rússia, né? Nesse caso, não há declarações que eu saiba, assim, do Trump, o que ele vai fazer, só está dizendo que vai acabar com a guerra. Como, né? Agora, há fontes aí especulando que realmente ele vai propor uma demarcação de uma nova fronteira, né? Colocando a parte já invadida da Ucrânia no lado russo, né? Criando isso é uma especulação que eu vi, tá? Criando uma zona tampão, uma faixa tampão, a ser administrada por forças militares europeias e a Ucrânia do outro lado, né?
Não acho uma boa solução de forma nenhuma, tá? Acho que o mundo livre não pode arriscar nenhum tipo de acordo com o Putin, né? E acho que seria uma injustiça tremenda para com a Ucrânia, né, que está lutando ali bravissimamente, sozinha em termos de material humano praticamente, né, material militar, mas material humano basicamente são só os ucranianos que estão lutando há 2 anos e meio já contra a segunda maior força militar do mundo, que é a Rússia, para defender o seu país, e conseguiram até agora defender a sua soberania, mas mereceriam ter o seu país inteiro de volta, né? Então, digo isso aqui clarissimamente, sou totalmente contra dar território ucraniano para a Rússia de qualquer maneira, tá? Se o Trump realmente fizer isso, aí é uma análise que eu vou fazer de maneira fria, sem concordar com isso, tá? Mas se ele fizer isso, eu acho que ele fará isso em troca de alguma coisa, e isso eu não consigo imaginar ainda exatamente o que seria, né? Não será em troca de alguma coisa por parte da Rússia, né? O que a Rússia pode entregar para justificar isso, né? Do ponto de vista ucraniano, nada justifica, né? Do ponto de vista do mundo livre, será que alguma coisa que a Rússia entregue pode parcialmente justificar? Isso é que a gente tem que ver. O que eu acho é que o Trump tem uma agenda e uma estratégia global, não uma estratégia individual, né? E a Ucrânia e a Rússia será tratada dentro de uma estratégia global, tá? E isso é o que eu queria falar aqui sobre a Ucrânia. Mas vamos ver então realmente o que vai transparecer. Temos coisas que têm que ser levadas em conta nisso aí, só para desenvolver um pouquinho a especulação. É o seguinte: a Rússia não é um sistema de poder estável, né? A Rússia é o Putin. O poder russo é organizado em volta, né, dessa figura, né? O Putin, eu acho que, como nenhum ser humano, é imortal, né? Tendência até hoje, né, na humanidade que a gente conhece é que todo mundo um dia morre, né? É apenas uma tendência. Então, o que será a Rússia daqui a 10, 15, 20 anos, né? 30 anos, né? Se o Putin passar do 100, assim, vigoroso e portentoso, será que, né? Pode ser que alguma coisa preparada agora tenha a ver com isso, né? Olha, tá, isso agora é com o Putin, né? O que vai ser depois? Depois a gente vê. Pode ser, tá? Só para a gente colocar como uma especulação. Algo que seja para trabalhar com o tempo. E para trabalhar com a presença global da Rússia, né? A Rússia tem uma presença global nociva em todos os continentes, né? Será que, com uma solução de paz que seja de alguma maneira favorável à Rússia na Ucrânia, a Rússia pode ser forçada a abandonar sua presença em todos os outros continentes? Pode ser. De novo, acho que não justificaria, mas eu acho que tem elementos aí que podem estar numa eventual negociação. Tá bom? Bem, então voltando aqui àquilo que a gente falou. O que o Trump está apontando com essas áreas que a gente mencionou? A questão da liberdade de expressão, o crime organizado, combate ao crime organizado, o clima, a saúde, o sistema multilateral e a própria organização interna do país. Bom, em primeiro lugar, meios de atuação. Ele viu que os meios faltaram em grande parte no primeiro governo Trump. As ideias basicamente eram as mesmas, mas internamente foi muito sabotado pelo funcionalismo. Em parte foi sabotado por parte da cúpula militar americana, isso não se fala muito, né? Mas eu acho que tem generais aí que estão americanos que vão, né, ser afastados. Houve, né, muita sabotagem, muita sabotagem da mídia também, né? Sabotagem dentro e sabotagem da mídia. Então, com determinadas normas aí para o funcionalismo público ser muito mais, digamos, transparente, não poder, enfim, continuar nessa operação de sabotagem de várias maneiras, né?
vários instrumentos que ele pode aplicar com isso, e com a colocação da grande mídia na defensiva, ele já ganha muito espaço em termos de meios de atuação. Ele vai conseguir implementar suas políticas de uma maneira que não sejam destruídas internamente pelo funcionalismo e por uma mídia mentirosa, manipuladora. Como é que ele vai fazer com a mídia? Bom, pela concorrência das redes, né? As pessoas estão vendo que a mídia mente, que nas redes são as pessoas que estão falando. Então, acaba emergindo uma verdade construída da sociedade, né? Grande mídia tem muito a ver com poder estatal, né? Centralização. Você tem poucas unidades, né, de produção de informação que centralizam tudo. Então, é um enfoque nesse mundo logopolítico da palavra, da informação, é um enfoque, né, onde o Estado controla a sociedade, é um enfoque de cima para baixo, né? Redes sociais são o oposto. Redes sociais são os campos que permitem que cada indivíduo produza informação e consuma a informação de cada outro indivíduo, né? Então, é um mundo da informação de baixo para cima, feito a partir da sociedade em direção ao Estado. E, como diz o Trump, se isso for implementado, o Estado estará ali para garantir a liberdade das redes e não para minorar a liberdade das redes, né? O enfoque mídia é um enfoque, né, pirâmide. Ou seja, né, uma liderança, digamos, né, de poder que, através da mídia, diz para as pessoas o que elas podem fazer, o que elas podem pensar. No outro caso, você tem, eu vou falar uma pirâmide invertida, mas, ou seja, o poder está na sociedade, né, totalmente disseminado, totalmente inadministrado, não gerido pelo Estado. E é dessa interação de milhões e bilhões de pessoas que vão surgindo as ideias em choque e em cooperação umas com as outras, e isso vai produzindo o desenvolvimento daquela sociedade, né? E o Estado está ali apenas para garantir a liberdade dessa circulação. É outro paradigma, né? E com essa inversão de paradigma, né, o sistema perde, né, um dos seus principais instrumentos, que é esse controle de cima para baixo. E aí, em termos de conteúdo, né, eu acho que a prioridade vai ser essa, que é o fulcro do poder hoje, a informação, né? O tema das mídias e das redes, mídias versus redes, é um tema instrumental para ele poder implementar a política, mas é também o principal tema de conteúdo. É uma mudança é uma adaptação, no fundo, né, do espírito da sociedade americana para a era digital. Então, quando ele fala do Digital Bill of Rights, né, na Carta de Direitos Digital, é isso, que os Estados Unidos são construídos como uma sociedade, desde o começo, que se constrói a si mesma, e onde o Estado está ali apenas para proteger a liberdade dessa sociedade, né? Com defeitos, sim, mas esse é o ideal a ser perseguido. E bem ou mal ele tem funcionado, né? E é o ideal que melhor funciona para a democracia, que a gente conhece, né? Então é transpor isso para o mundo digital. Hoje, o que é preciso para manter esse ideal da sociedade americana? Nós estamos hoje, né, nas últimas décadas, na sociedade da informação. Do jeito que a coisa estava, né, com o domínio das mídias sobre essa sociedade da informação, esse padrão de sociedade mandando estava sendo destruído. Mas o certo é que o jogo mudou. Claro, nos Estados Unidos, mudou no mundo, mudou no Brasil também. É disso que a gente vai falar hoje aqui no Código Fonte. E já temos falado disso na Academia Folha Política. Essa semana eu fiz a minha aula de quarta-feira no curso de Logopolítica e a sessão da Agenda Liberdade, que é o novo programa que a gente tem dentro da Academia Folha Política, também sobre o tema Trump, na quinta-feira. Então, quem é da Academia Folha Política já está aqui adiantado na interpretação que, à luz de vários conceitos que nós temos desenvolvido na academia, eu fiz essa semana, nos primeiros dias depois da vitória do Trump. Mas há muito mais coisa para falar, nós vamos falar um pouco disso aqui. Mas quem é na academia, essa semana teve um acesso antecipado a essas análises que eu fiz. Se você gosta
dessas análises, eu acho que é o momento de você pensar em passar a fazer parte da Academia Folha Política, caso ainda não faça, né?